Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre matriz de referência Enem e provas anteriores de 2023. Bom, lembrando como sempre, né, não deixe de se inscrever aí no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Então bora aí para mais um vídeo. Bem, meu povo, hoje vamos falar aí sobre a matriz do Enem, né? Hoje, sabadão, dia 31, fechando aí esse mês de agosto com chave de ouro. Fizemos aí a primeira fase do vestibular dia 25 e vamos ter a segunda fase já adiantando, dia 29 de setembro, né? O Enem, galera, vai acontecer, como eu já venho falando várias vezes, dia 3 e dia 10 de novembro, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a matriz em si, né? Que é o que eu venho falando, expondo aí nos últimos vídeos. E eu vou dar um pouco mais de detalhes para vocês, como é que funciona, o que é trabalhado. É claro que eu não vou falar o vídeo inteiro, até porque não vai dar tempo. Mas eu vou falar aqui os pontos principais para você se preparar para essa prova, beleza? Então, galerinha, vamos falar aqui que é um pouquinho da matriz. O que é a matriz? É aqui que está o conteúdo programático do Enem, certo? Lembra que eu falei para vocês no último vídeo que a prova ela é baseada em competências e habilidades? E tá aqui. Dominar linguagens, né? Compreender fenômenos, enfrentar situações e problemas, construir argumentação e elaborar propostas, certo? Eu não vou falar de todas, tá? Eu vou deixar aqui, você vai ler em casa com mais calma, tá? Porque não vai dar tempo de eu falar todas. Mas aqui a competência, né? É aquilo que é exigido, que vai ser cobrado, e aqui é o que vai ser cobrado dentro da questão. Aqui no caso tá de linguagens, eu não vou ler porque não vai dar tempo, tá? Senão eu tenho muitas coisas para falar hoje para você. Aqui tem a de matemática, certo? Aqui tem a competência e habilidade, deixa eu achar outra, de ciências da natureza. E no finalzinho aqui, a gente tem para finalizar de ciências humanas, certo? Então aqui tá as competências e habilidades, que é o que vai cair. Agora vamos falar do que vai ser cobrado. Anexo, né? Isso aqui é o conteúdo do que vai cair de linguagens, né? Eu não vou falar tudo, porque como eu já falei, não vai dar tempo. Eu tenho muita coisa para falar hoje para vocês. Aqui tá o que vai cair de linguagens. Tá vendo que aqui ele cobra um assunto e ele vai destrinchando. Então esse micro segmento aqui que eu vou falar com vocês depois na prova anterior, beleza? Aqui tá a parte de linguagens. Aqui, meu povo, tá a parte de matemática, certo? Vai cair essa parte aqui de matemática. Ciências da natureza. Aqui eles destrincham física, depois química e depois a parte de biologia, certo? E para finalizar, aqui é a parte de ciências humanas, beleza? Rafael, por que você passou mais rápido, você não falou? Porque eu quero focar aqui, ó. É aqui que eu quero focar agora. Aqui tá lá a prova do primeiro dia, né? E aqui tem a prova do segundo dia. Lembrando aqui, ó, ciências da natureza e matemática foi no segundo dia. E do primeiro dia a gente tem a prova de linguagens humanas e a parte de redação também, beleza? Para quem vai começar a fazer a prova, como eu já falei para vocês no vídeo anterior, você vai ter aqui, ó, a questões de inglês, certo? De 1 até a 5. E aqui você tem a parte de espanhol, que são os idiomas estrangeiros, certo? E da questão 6 até a 45, você tem as partes que envolvem linguagens, beleza? Então, eu não vou falar sobre as questões em si, o objetivo hoje é falar o perfil da prova, beleza? Lembra que eu falei para vocês que a questão tá vindo com textos mais longos, né? Então, são questões que você vai gastar aproximadamente 3 minutos para resolver. Então, assim, é uma prova mais exigente, é uma prova que foi bastante diversificada. Prova do ano passado cobrou de tudo um pouco. Então, assim, cobrou artes, cobrou educação física, cobrou a parte de domínio textual, gêneros textuais. Então, assim, foi uma prova muito bem feita, muito diversificada, né? Exigiu do aluno um domínio mais prático, né, do conteúdo. Eu acredito que vai seguir o mesmo segmento desse ano, tá? Então, aqui está a parte de linguagens do Enem. Agora, falando da redação, você vai encontrar ela no meio da prova. Beleza? Aqui, ó, tá a parte do Enem, né? O tema do ano passado foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. No dia da prova vai ter isso aqui, são os textos motivadores. Você, em hipótese alguma, pode copiar, que tem as regras. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta do caderno terá o número de linhas desconsiderado, ou seja, se você copiou, eles vão simplesmente desconsiderar se você copiou do texto.
O texto tem que ser em até 30 linhas. O que tiver 7 linhas será considerado texto insuficiente. Se você fugir do tema do texto dissertativo e argumentativo, apresentar rúbrica, assinatura, né? Então isso em hipótese alguma você pode fazer. Eu vou gravar um vídeo depois também falando um pouco mais sobre a redação. Lembrando que o objetivo desse vídeo aqui é te apresentar como é que é a prova. Você que é novato, você que já é veterano, você que vai fazer a prova pela primeira vez, beleza? Essa aqui é a prova do Enem. Envolvendo aqui ciências humanas, né, a gente tem aqui geografia, história, filosofia e sociologia. Essa questão aqui, né, envolveu a parte de mudanças climáticas, né, como está proposto lá no conteúdo programático. Então aqui você tem questões que vão valorizar bastante a parte de diversidade. Eu falei no último vídeo que proporcionalmente as questões de história e geografia correspondem a algo em torno de 60 a 70% das questões, ou seja, de 45, pelo menos 30 é geografia e história. As outras são filosofia e sociologia, certo? Eu vou pular lá pro final, meu povo. Aqui, ó, vai até a questão 90, certo? Para você poder fazer a prova. Lembrando que você vai olhar com calma depois, beleza? Vai até a questão 90. E depois a gente tem aqui a bendita da redação. Tá vendo que você vai ter 30 linhas? Isso aqui é o rascunho, tá? Lá no dia da prova, o aplicador vai te entregar a prova, né, para você poder fazer, e lá vai ter a parte, esse aqui é o rascunho onde você vai fazer o texto e depois você vai passar o seu texto a limpo. Só para já adiantando, a estrutura da redação é introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Introdução, normalmente você vai gastar algo em torno de 7 linhas para você poder apresentar. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 é onde você vai explicar, você vai usar os seus argumentos, você vai entender por que aquele tema é importante, o que esse tema está falando. E o fechamento aqui da conclusão é onde você vai propor a proposta de intervenção, né? Onde você vai propor a solução. E isso está lá na cartilha da redação com mais detalhe que eu vou disponibilizar para você também. Então aqui falamos do primeiro dia, vamos falar agora do segundo dia de prova. O segundo dia de prova envolve ciências da natureza e suas tecnologias, né? Biologia, física e química, como a gente olhou aqui na matriz. Então vamos falar um pouquinho aqui de ciências da natureza. Peguei a prova do ano passado como base. Um ponto que eu enxerguei de oportunidade na prova do ano passado, ela cobrou muito a questão da diversidade de assuntos, né? Então não ficou muito preso, vai cair só química orgânica, inorgânica, vai cair só mecânica, não. Cobrou de tudo um pouco. Essa questão aqui, por exemplo, cobrou ondulatória, tá vendo? Cobrou ondulatória. Essa questão aqui cobrou a parte de óptica, a parte de reflexão. Aqui cobrou também a parte de ondulatória também, tá vendo? Então aqui cobrou um pouco de química, química inorgânica. Então assim, uma prova que valorizou muito a diversidade. Aqui já foi a parte de termodinâmica, calorimetria, entendeu? Então assim, aqui ó, circuitos elétricos, eletrodinâmica. Aqui cobrou química orgânica, tá vendo? Então foi uma prova que valorizou muito a diversidade, uma prova muito bem feita. Então eu preciso que você, quando você for olhar os seus estudos, você leve em consideração a parte da matriz. Porque se você estudar de forma diferente, você vai ter dificuldade para fazer essa prova, entendeu? Então assim, eu preciso que você fique atento. Lembrando que tá uma prova muito acessível, mas você precisa entender que é uma prova que é feita através do ensino médio. Então se você não ficar atento a esse detalhe, você vai ter dificuldade para fazer essa prova, beleza? Então assim, é uma prova fácil, é uma prova que tem cobrado muito, olha para você ver. Só o domínio aqui do texto, comando e alternativa. Texto, comando e alternativa, tá vendo? Então assim, muito boa, muito bem feita a prova do Enem. Parabenizar aí o Ministério da Educação, o governo federal, as escolas, as instituições organizadoras da prova, né? Então a gente tem que reconhecer que eles fizeram um trabalho muito bem feito. Agora, da nossa parte aqui enquanto estudantes, cabe a gente se preparar bem, cara. Porque o governo, como eu já te falei, eles vão pagar para você poder fazer a prova. Então assim, se você tiver um bom desempenho, a sua chance tanto de entrar na universidade quando ganhar uma rendinha extra também, isso vai ser importante para você também, beleza? Então é importante que você fique atento a esse detalhe aí. Tô passando aqui para vocês verem as questões, para vocês entenderem um pouquinho mais na prática como é que é feita essa prova, beleza? Aqui é o segundo dia, já estamos finalizando aqui com a parte de natureza e já vamos migrar agora para a parte de matemática, tá vendo? Como é que tem sido feitas as questões. Aqui a gente vai passar para a parte de matemática. Matemática, tá vendo? Ela vai envolver muita parte do domínio prático
do conteúdo. Deixa eu só... Aqui, ó, tá vendo? Você precisa estudar isso daqui, todo o conteúdo, para você colocar essas questões aqui em prática. O que eu recomendaria no seu lugar se eu estivesse estudando para a Enem? Em primeiro lugar, entender o que vai cair. Porque não adianta você estudar só provas anteriores se você não entender o que está sendo cobrado, o que está sendo exigido, por que as questões estão vindo dessa forma. Então você precisa primeiramente entender isso daqui. Ó, vai cair só isso daqui. Se você estudar qualquer coisa fora disso daqui, você já vai ter problema para fazer a prova. Porque é uma prova de ensino médio, então é o nível médio, entendeu? Então assim, caiu muito a parte de geometria, caiu a parte de escala, caiu também a parte de gráficos, tabelas, entendeu? Então foi uma prova que valorizou muito a diversidade. Caiu matemática financeira, porcentagem, juros, grandezas proporcionais, caiu escala, caiu geometria. Então eles vão valorizar isso aqui. Então caiu unidade de medida. Então eu preciso que você, estudando o ensino médio, fique atento a esse detalhe. Por quê? Porque eles vão fazer essa reciclagem de conteúdos. Então, a partir do momento que você domina essa matriz aqui, e a partir do momento que você sabe colocar isso aqui em prática, cara, a prova é sua. Foi uma prova muito boa, ressaltando novamente. Vou passar aqui um pouquinho mais rápido, né, para vocês verem um pouquinho mais das questões, tá vendo? Caiu geometria, trigonometria, então eles vão valorizar muito essa questão da diversidade. Eu volto a ressaltar, o Ministério da Educação, o governo federal, elaborou muito bem a prova, pensando em você estudando ensino médio, você que está no cursinho, você que está com um pouco mais de dificuldade para fazer essa prova. Então assim, você está tendo uma oportunidade muito boa de fazer uma prova de qualidade, uma prova que é muito bem feita, né? Os professores são lá do INEP, né? Do ensino médio, obviamente, mas é uma prova que tem uma organização muito bem feita. Então, às vezes você não foi muito bem no vestibular, mas aqui tá tendo a sua oportunidade para você ingressar aí no ensino superior, beleza? Enem 2023, peguei do Enem do ano passado, óbvio. Por que, Rafael, você priorizou o Enem 2023? Porque como a gente tem uma mudança paradigmática de banca, você tem uma nova estrutura governamental, então pensando na diversidade, eu resolvi trazer a prova do ano passado. Isso não quer dizer que você não deve pegar as provas anteriores, obviamente, mas pensando em diversidade, pensando em questões que vão valorizar a diversidade. O que é diversidade? É o que eu acabei de falar. Eu não vou valorizar o cara que estudou muito, eu não posso valorizar o cara que pagou mais. É por isso que tem as cotas, a ampla concorrência, deficientes, quilombolas. Então eu preciso fazer questões que sejam compatíveis com esse público-alvo. Então, para você fazer uma boa prova de qualidade, você primeiro vai partir do princípio de dominar a matriz. Por isso que eu estou te contando. Se você... Aí eu volto a ressaltar. Se você está vendo o vídeo só por assistir, cara, você vai ter problema no dia da prova. Agora, se você está entendendo e, sobretudo, colocando em prática aquilo que eu tenho falado há vários dias, meses, semanas para você vai fazer essa prova com mais facilidade. E eu volto a ressaltar, são 5 milhões de candidatos que vão fazer a prova esse ano, então eu não vou ter mais aquela mão amiga. O que eu vou fazer aqui é só te orientar, o resto é você que vai colocar em prática. Então aqui, matriz, prova do primeiro dia e a prova do segundo dia. Rafael, o que é importante para o meu roteiro de estudo? Em primeiro lugar, você vai ler esse matriz com calma. Aqui, ó, Ministério da Educação, quem faz a prova é o INEP. Então, fazer a prova com qualidade e, sobretudo, compreender o conteúdo e saber colocar ele em prática, beleza? Mas, enfim, o que eu queria passar para vocês inicialmente era isso mesmo. Nos próximos vídeos eu vou dar mais detalhes, eu vou destrinchar, vou falar um pouquinho mais das competências, habilidades, vou falar da redação também, mas, sumariamente falando, eu vou priorizar mais essa parte aqui para vocês, beleza? Então, meu povo, o vídeo de hoje, o objetivo era esse mesmo. Espero que tenham gostado. Dúvidas, podem deixar aí nos comentários que a gente fica à disposição. Esse foi o vídeo de hoje, até a próxima. Tchau, tchau.